Bom, pessoal, esse é o quarto áudio que eu estou fazendo aqui do Levar Adiante, história do Bill Wilson, e tem algumas coisas interessantes que no livro dos nossos amigos aqui, Ori Brafman e Rod Beckstrom, Quem Está no Comando, que é o livro que eu vou agora substituir, é o segundo livro que eu vou fazer da quinta temporada, eu vou substituir um dos livros para botar esse, que eu acho que faz sentido. Eles falam de movimentos descentralizados antes do surgimento do movimento da internet. Antes da gente ver uberização, da gente ver uma coisa tecnológica. Então teve uma coisa cultural de descentralização e acho que é interessante, né, esse exemplo do ar. E aí aqui tem algumas coisas que a gente pode pegar desse livro. Uma delas é a questão do levar adiante, que a gente já viu, mas agora é a questão do que a gente vê muito hoje na internet, do que a gente vai chamar de partilhas no WhatsApp e partilhas no Facebook, e o que a gente pode chamar de ascensão das partilhas, do ser humano partilhando com os outros, a quebra da centralização, né? E aí tem aqui nesse livro uma coisa super interessante, que teve aqui um movimento, que é o movimento do AA. Ele vem de uma ideia dos cristãos primitivos. Qual é a origem do AA? Os cristãos primitivos, segundo na página 137 do livro, concordando com o Evangelho de São Lucas, os cristãos primitivos achavam que deviam confessar seus pecados umas às outras. Então, a ideia da partilha como um movimento religioso de troca, as partilhas, né, na direção das trocas, para que você pudesse sair, né, de uma centralização. Então, os cristãos primitivos, eles partilham segundo o Evangelho de São Lucas. Então você troca. Então você trocava local. A gente hoje faz as trocas pelo WhatsApp. Isso depois vai ter um impacto de debate para a gente discutir esse novo ambiente de partilha que existe hoje na internet. A gente vai discutir isso depois. Mas o que funciona? As origens do AA é o resgate dos cristãos primitivos do Evangelho de São Lucas, em que você vai partilhar. E o mais interessante disso, que aí vai na discussão da centralização, descentralização, né? E talvez até da discussão entre terapia de grupo e terapia individual, que a igreja, né, se contrapondo aqui aos cristãos primitivos e ao Evangelho de São Lucas, resolve criar o confessionário. Você faz uma intermediação dos pecados. Quem entende de pecado é o padre vai dizer para você quantas Ave Marias ou quantos Pai Nossos você tem que rezar, e aí você, a partir daí, quebra as partilhas dos pecados que eram aquilo que funcionava para os cristãos primitivos, em que as pessoas aprendiam com as outras, né, num processo cooperativo para poder melhorar a sua qualidade de vida. E aí fala assim, não, agora vocês não vão fazer isso e vocês vão para o padre, vai para a igreja, vai para uma centralização e uma intermediação dos pecados. E aí no momento que você tem um problema de complexidade, como é o caso do AA, né, você liberou a lei seca, você tem uma parcela, um percentual de pessoas que bebem, que tem compulsão pela bebida. Então esse percentual vai ficar, sempre vai ter. Você vai abrir os cassinos, vai ter o percentual das pessoas que aquele pessoal vai jogar compulsivamente. E aí você então tem que ter um tratamento para essas pessoas. Qual é o tratamento? A partilha. As pessoas conseguirem trocar gratuitamente. Depois tem todo o debate aqui que a gente vai fazer da estrutura para que esses grupos possam funcionar, né? Mas aí tem uma coisa interessante da partilha, que vai ter um impacto para o nosso debate,
e aí eu estou pegando o livro do Bill Wilson e vendo uma outra linha de raciocínio, que é a discussão das partilhas no momento em que você sai do oral, do presencial, e você vai para o que o Pierre Lévy chamou de montes para montes, em que você no WhatsApp troca de montes para montes, que você partilha as coisas e você discute, você troca. E você então cria essa possibilidade de interação que você não tinha antes. Então eu acho que é bem interessante. Isso aqui está na página 137, e que a referência do AA é o resgate dos cristãos primitivos do Evangelho de São Lucas, em que diz que o pecado tem que ser partilhado e não tem que ser escondido, né? E o partilhamento faz bem às pessoas. E depois, então, a gente teve o confessionário, que foi a intermediação do pecado. O que vocês dizem? Se você quiser participar das leituras bimodais, me manda um zap. Você pode escutar esses áudios no dia que eu produzi e discutir lá com o pessoal dentro do grupo do Zap. Me mandam uma mensagem pelo Zap 21 99608 6422. Vou repetir: 21 99608 6422.